Graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Vamos estar louvando um hino para falar aos nossos corações. Oh, glórias a Deus. Tudo ao vivo, Jesus. Deus abençoe você. A bispa escolheu aqui um hino maravilhoso. Vamos estar ouvindo. Vamos devagar. Quando eu liguei para a compositora Manila Rogério, ela falou, não passa a música, não passa. E ela passou. Glórias a Eu Deus. quero mandar um abraço Bendito carinhoso é o para Senhor. Manila, minha amigucha, que é compositora dessa canção. Talvez você está triste aí, desanimado, né? Mas é como eu falei, um amigo mais fiel que é o Espírito Santo, ele chega e abraça e diz, não temas. Tem momentos que a gente já se acha assim, realmente sem palavras para falar. Mas a gente fala com ele, ele escuta o nosso clamor. Graças e paz, irmã. Deus abençoe. Aleluia. Mais ou menos assim, ó. Quando você fica triste, Ouça esse hino, amado. te abateu. Paz, irmã Valquíria. Dificuldade de eu ver, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobra os teus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Ei! Até sem palavras ele vai te responder. Pois ele entende quando você quer chorar. Ele sabe de tudo mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Ei, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Oh, aleluia! Meu irmão, não importa a situação que você esteja se encontrando neste momento. Clama por ele, ele te ouve, ele te entende, ele te Paz compreende. do Senhor Jesus, irmão José. Aleluia! Ele é o único amigo com quem você pode confessar, alguém que você pode falar do seu problema, da tua casa, da tua dor. Ao dobrar os teus joelhos, Você sabe que sempre pode contar com o Fleury para cuidar da sua saúde. em meus lágrimas você ama Deus. Sua voz é um gemido e não tem palavras mais para pedir. Em meio a sofrimento, causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde as orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Oh, até sem palavras ele vai te responder. Pois ele tem. Quando você quer chorar, sabe de tudo, meu irmão. Sabe de tudo mesmo
que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras, sabe aquele dia que você dobra o joelho? Você dobra o joelho no teu quarto e não tem palavras para falar. Você não tem palavras para falar, o coração dói. A alma geme. E você começa a chorar. Você chora porque as palavras não saem. Você entra em desespero no teu quarto. E quando de repente parece que o quarto ficou pequeno, se você já teve essa experiência, foi a visita do Espírito Santo naquele momento que te visitou. Quantas vezes eu tive essa experiência com ele? E pensar que parecia que o céu estava de bronze. Parece que a minha oração está pacífica. E a lágrima desce. Dentro dói. O Espírito Santo canta no teu coração. Mesmo em gemidos, Senhor, te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras, o Senhor nos ouvirá. Coisa linda, né? Glórias a Deus, graças, paz aí os irmãos que já entraram, que estão participando aí, já compartilhando com seus amigos. Deus abençoe a todos, abençoe aí Petrópolis, nossos irmãos, nosso bispo, né? Hoje estivemos na oração do clamor, e na oração do clamor fizemos oração a missionária Simone com a oração para todos os pastores da missão, todo o ministério da missão e pelos nossos jovens. Deus abençoe a todos, né? Hoje, terça-feira, teremos também o estudo bíblico, nosso Adelino de Souza Lima, né? Às 20 horas, então também você pode participar em nome de Jesus, né? Temos na sexta-feira vamos ter quarta, agora às 20 horas, sexta também, em nome de Jesus. Diz assim, no livro de Daniel, capítulo 3, a você que vai entrando aí, Daniel, capítulo 3, às vezes você está no trabalho, está só com não precisa abrir, né? E você que está também no carro ou algum lugar, fica tranquilo, só ouça, né? Já é muito bom, em nome de Jesus. Me diz assim no capítulo 3 de Daniel, dizendo assim, no versículo 11, e qualquer que não se prostrar e não adorar, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Então, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não sereis
não servis a meus deuses, nem adorareis a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estai disposto, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, do cítaro, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai-vos a imagem que fiz. Porém, se não o adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de ti responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrarmos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. No versículo 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado a sua casa, sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Glórias a Deus. Até aqui fizemos uma leitura, né? Louvado seja Deus a todos que estão entrando, participando dessa live, né? E lembrando que Daniel aqui é um livro de juízo, né? Um livro apocalíptico da lei. Mas esse momento em que foi posto uma cilada, né? Induziram ao rei para que ele fizesse todos que estivessem na província adorar a sua estátua de ouro. E lá estava Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles, por inveja, né, da posição e de serem tementes, Deus havia os exaltado diante do governo. E Nabucodonosor, apesar de um homem bárbaro, né, ele havia feito esse decreto por indução que quem não adorasse a estátua de ouro dele seria jogado dentro da fornalha de fogo ardente. Então, como Sadraque, Mesaque e Abednego não adoravam a esses deuses, sabemos que Nabucodonosor, furioso, aqueceu a fornalha 7 vezes, e mesmo assim Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram no Senhor. Então, a mensagem do Pão Diário de hoje é confiar no Senhor, né? É a confiança, né, que nós temos em Deus. Isso nos faz vencer as batalhas, nos faz vencer as diversidades contra nossas vidas. Às vezes são tantas lutas, né? Às vezes temos que nos prostrar diante dele. Não é fácil. Não é fácil a perda, não é fácil a destruição, né? Sabemos que nós temos que confiar no Senhor, né? Confiar sempre, jamais desanimar, jamais desistir, jamais perder a fé,
porque Deus agirá na sua hora, né? Ainda que nós estamos em lágrimas, com dificuldade, né? E é muito lindo quando o Senhor age de uma forma gloriosa, né? De uma forma maravilhosa, mostrando que Ele está presente, que a gente tem dificuldade, que Ele perdoa nossos pecados, Ele restaura, Ele cura, né? Nós tivemos uma época, tantas orações, que Deus operou muita coisa, né? E nós estávamos com o nosso pastor, né, e tudo, e eu vi a perna a criança tinha uma perna deficiente, encolhida, né? E aquela oração fervorosa de todos os irmãos, e nós orando ali, e aquela perna cresceu assim de tal forma que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. A perna indo, o osso indo para o lugar. Então, eu quero dizer para os irmãos, Deus é um Deus, é sempre eterno, está pronto para socorrer, né? Que as nossas lutas não é maior que o amor do nosso Deus, e que nossas pelejas, nós temos um adversário que ele luta, que ele intenta, mas é maravilhoso, né? O que é importante é estarmos firmes, né, nas coisas de Deus, estarmos firmes na presença dele, confiar, né, manter o Salmo. Eu gosto muito do Salmo 89, se não me falha a memória, versículo 8, diz assim: não há um Deus, Senhor dos exércitos, não há um Deus tão grande como tu, com a tua fidelidade ao redor de ti. Então, Deus, aonde Ele está, a fidelidade dele o acompanha. Então, se Ele está em nossa vida, a fidelidade de Deus é fiel, ela está, mesmo porque Ele não pode ser infiel a Ele mesmo, porque Ele é Deus na sua totalidade, na sua presença, na sua graça, no seu amor. Então, aonde Deus entra, o mal sai. Aonde Deus entra, anula qualquer sentença maligna. Aonde Deus entra, Ele transforma a maldição em bênção. Aonde Deus entra, paz do Senhor Jesus, missionária Sônia Menezes, aonde Deus entra, aquilo que estava em sentença de morte é anulada, entendeu? É anulada, porque a presença de Deus anula o mal. E por isso eu entendo que ontem, na ministração, aquilo fica ministrando depois em mim, né? A luz que será, não haverá sol, não haverá nenhuma fonte de iluminação, senão Deus, o próprio Cordeiro de Deus, será a fonte. Não haverá noite, quer dizer, não haverá trevas, porque nenhuma maldição lá entra. Então não há como. A luz é o próprio Deus. Ele é cheio da graça, da luz, do poder. Então ele próprio gera tudo. Ele é o gerador da vida, ele é gerador da eternidade. Então é por isso que eu entendo que quando nós formos morar com o Senhor, nós não precisaremos de conta de luz, não precisaremos do sol, que é um astro que o próprio Deus criou. Nós dependeremos só dele. Então eu entendo ali que Jesus nos ensina, através do apóstolo João, que nós ficaremos na dependência total de Deus. Mas isso já nos traz a dependência dele aqui, para chegarmos lá. Então já vivemos esta eternidade, né? Jesus é a luz do mundo, Jesus é o sal da terra. Então ele já está iluminando a nossa vida, ainda que nós pagamos a conta de luz da Eletropaulo, mas ainda que nós temos coisas aqui terrenas, mas essa luz que está que brilha dia após dia nos iluminando o nosso caminho,
ela já está presente. E nós já estamos nessa dependência de Deus. Então, Sadraque, Mesaque, Abidnego, para quem entrou depois, é Daniel 3. Eu li a partir do versículo 12, depois você lê. E nós vamos ver que houve uma condenação, houve uma ação de condenação. E Jesus é chamado nosso advogado para mudar sentença contra a nossa vida, mudar aquilo que na verdade seja o nosso direito. E é por isso que a gente, quando nós pastores dizemos, Deus muda leis e decretos. Então, Nabucodonosor, sabendo que eles, ouvindo que eles não haviam obedecido o decreto, chamou na presença deles e disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vós não adorareis a minha imagem de ouro que fiz? E a imagem também tem um contexto que diz que poderia ser a imagem de Bel, Satanás da época, né? Chamado Bel, deus dos fenícios. Mas também, como Nabucodonosor ele se achava o homem poderoso, ele era, né, dominava tudo, todos os povos e nações, ele era um homem bárbaro, então ele também se sentia adorado. Também, pelo contexto, a estátua dele, né, em ouro, dizendo que ele era Deus. E ele, quando se confronta com Sadraque, Mesaque e Abidnego, Sadraque, Mesaque e Abidnego disse, ó rei, nós não temos esse negócio contigo, nós não adoraremos a outros deuses, adoramos somente o nosso Deus. E ele, como fúria, aqueceu 7 vezes mais a fornalha. Mas a palavra que diz que quando os guardas, os seus guardas vieram jogar eles dentro da fornalha, o fogo consumiu aqueles guardas, mas queimou eles, mas não queimou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram lançados com suas roupas, com tudo. E o que mais espantou a Nabucodonosor foi um grande espanto para ele, porque ele ficou assistindo aquilo. E ele disse assim, chamou seus súditos e disse assim, vem cá, nós lançamos 3 homens. Ele falou, foi, rei, 3 homens, mas eu vejo 4. E o 4º parece filho dos deuses, mas ele não estava. Deus abriu a visão daquele homem bárbaro, que intentou com os seus súditos, com os seus servos, filhos, que confiaram nele, que intentou contra ele. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram tementes a Deus. Olha que coisa linda! E eles mesmo sabendo e vendo aquela fornalha, qual de nós não temeria uma fornalha aquecida 7 vezes mais, numa condição de ira, de raiva? Ele falou, se o fogo chega a 1000 graus, vai chegar a 7000 graus. Eu quero 7000 graus no mínimo. Eu quero que quando eles caem, evaporem, né? E isso não aconteceu. E ele está vendo a cena e assistindo, e diante de todos os povos. Então jogou eles, e agora ele tem um espanto muito grande, e ele diz, então eram 3, mas eu vejo 4. Ele diz, não, mas é 3, olha, mas eu vejo 4. Eu rei, nós jogamos 3. Não, mas eu vejo 4 homens. Então a visão que Deus abriu, a visão daquele homem bárbaro, para que ele soubesse que Deus é Deus, e que Deus não tem homem que possa combatê-lo, nem Satanás, nem ninguém pode combater contra esse Deus. Então Deus fez com que ele visse, e ele diz para os seus súditos, olha, eu vejo um quarto homem, diferente, um homem que passeia no meio do fogo, e que a chama não está dentro desses homens, e esse homem passeia como filho dos deuses,
porque ele não entendia, ele dizia, tem que ser alguém filho de Deus. E aí passeava para lá e para cá, e esse quarto homem é Jesus. E eu quero dizer para você, para a gente orar, eu quero dizer para você o seguinte, que ainda que Satanás tenha tentado destruir a tua casa, tentar destruir a tua família, tentar destruir o teu trabalho, os teus negócios, ter roubado ou saqueado as tuas finanças, ainda que Satanás tenha tentado essas coisas, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, nesta manhã, né? O Deus de Abraão, o Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, é o mesmo nosso Deus, está aí pronto. Então o inimigo não vai ficar perturbando. Os nossos jovens atuais serão os melhores jovens da nação, serão os melhores jovens, como foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, serão os mais conquistadores, os mais abençoados, os mais obedientes serão, porque o Senhor os encherá de graça e do Espírito Santo. Satanás não tem o poder de destruir, Satanás não tem o poder de anular, nem aquela causa que você tem, que está na justiça, o Senhor é o teu advogado, o Senhor entra, é o quarto homem que está aí presente. A presença do quarto homem anula o mal. A presença do quarto homem desfaz tudo aquilo que é sentença maligna, de tudo aquilo que é sentença contrária. A presença do quarto homem anula isso. Para encerrar aqui essa mensagem do pão diário aos nossos corações, para a oração da cura e do clamor, que você pode estar testemunhando a sua vitória em nome de Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos, em nome dele que nós trazemos esse pão diário, essa mensagem para o alimento de nossas almas. Eu quero dizer para você que esteja aí ouvindo, pode estar como Nabucodonosor, pode você dizer, mas eu não acredito, porque eu também não acreditava. Você pode dizer, eu não aceito dessa forma que esse homem fala, ou que alguém me falou desse Jesus, porque eu tenho Jesus, eu também dizia que eu tinha. Eu conheço um Jesus de 2 metros de altura, mas seus braços eram presos, estáticos, e não podiam me abraçar. E os seus olhos e ouvidos e nariz eram também sem poder se comunicar comigo. Seus pés eram também parados, era uma estátua de 2 metros. E eu dizia, eu tenho Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você, assim como Nabucodonosor, que era o homem que se converteu ao Senhor, ele se converte, olha que coisa linda. Essa situação aqui faz com que ele reconheça quem é o Deus verdadeiro, pela vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então ele diz, olha, tire esses homens da fornalha, me traga eles aqui. E o fogo não teve poder sobre a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não tem mal, não tem nenhuma maldade, não tem palavra maligna, não tem nada contra a tua vida que vai fazer mal a você, porque você está debaixo da graça, debaixo da sombra do Onipotente. Isso é o amor de Jesus Cristo que está sobre nossas vidas. Nós não podemos menosprezar que existe o adversário, que existe o mal. Nós não podemos extinguir, porque a própria Bíblia fala dele. O próprio Jesus fala dele. Então essa é a verdade. Mas nós temos que andar na verdade. Porque João 8,36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando Nabucodonosor viu aquela cena e aquele quarto homem, ele disse, olha, tira esses homens daí. E aí, quando ele olha e examina Sadraque, Mesaque e Abednego, disse, o fogo não teve poder, os homens que os lançaram foram consumidos, mas eles não foram. Então, não há Deus. Ele baixou um decreto, ele disse, olha, quem não temer,
Oh, aleluias, glórias a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, nessa manhã, que fala aos nossos corações. Aí bota a mão na tua enfermidade, entrega para Ele a tua causa. É filhos, é netos, é marido, é esposa, é causa na justiça, tantas coisas que nós temos de lutas, mas nós temos que lançar isso agora na fornalha do fogo ardente. Lança, porque o fogo é de consumir o mal, mas o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, não consome o pecador, consome o pecado, quer dizer, consome o mal. E o fogo consumiu o mal, mas não consumiu o pecador. A paz do Senhor, pastora Simone, a paz do Senhor a todos. O fogo não destruiu a Sadraque, Mesaque e Abednego. O fogo do Espírito Santo jamais vai destruir a vida de um servo dele, mas uma coisa o fogo consome, é o pecado. O pecado em nossas vidas, esse fogo queima e consome. Então Nabucodonosor ficou dirado, ficou maravilhado. Nabucodonosor, aleluias, um homem bárbaro, um homem que não tinha piedade em matar, um homem que não tinha nenhuma compaixão, né? Os atos de graça e paz, amada, louvado seja, está aí presente na nossa live, aí, participando aí compartilhando, glórias a Deus, pastora. E eu quero dizer, um homem que não tinha compaixão, Jesus tem compaixão. Um homem que não tinha amor da misericórdia, Jesus tem a misericórdia. E Jesus vai buscar, né? No monturo, Jesus vai buscar. Eu tive não conseguia de forma alguma aceitar Jesus da forma correta, jamais, e não conseguia, era preso, era como uma cadeia. Eu tive um milagre, um sinal de milagre para eu aceitar Jesus, porque eu resistia, não conseguia aceitar, né? E uma vez, duas, na terceira vez, que o meu pastor foi fazer um culto em casa, porque eu dizia, eu já tenho Jesus, eu não preciso de Jesus. Só que o meu, como eu disse, era uma estátua estática. Tinha braço, mas não me abraçavam. Tinha voz, tinha boca, perdão, mas não tinha voz. Tinha ouvidos, mas não sentia o meu cheiro. Tinha o nariz, tinha ouvidos, não ouvia a minha oração, a minha prece. Então eu estava adorando, sem saber, sem ter certeza de um Deus que inclinava os seus ouvidos para ouvir, como Ele está inclinado agora para mim e para você quando você ora. E tinha olhos, mas Ele não atentava os olhos para nos ver ou para me ver. E quando chegou o momento de aceitá-lo, que o meu pastor fez uma oração e clamor pela minha libertação naquela hora, repreendendo o mal, porque o mal tem que ser repreendido, o mal não sai assim simplesmente, o mal tem que ser declarado. Por isso que o Senhor é claro em Jeremias 33:3, clamas a mim, é abrir a boca e fazer o clamor, é abrir a boca e declarar a palavra de Deus, é abrir a boca e declarar contra as trevas, contra o mal, porque o mal existe, nós não podemos negligenciar, não, o mal não faz mal. Olha como nós estamos, olha como está a humanidade, né? Dominada, né? Demônios nos corpos, pensamentos, né? Que Deus tenha misericórdia, e tenha misericórdia de toda a nossa juventude, dos nossos filhos, netos, porque Satanás não brinca, é um adversário implacável contra nossas vidas. Mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livram. E o salmista ainda diz,
Provai e vede que o Senhor é bom. Sadraque, Mesaque e Abednego provou ainda que a ira do rei. E eu quero fechar aqui dizendo o seguinte: quando o rei entrou com a ira 7 vezes mais. E eu dei uma analogia de aquecimento. Se aquela fornalha aquecida tinha 1000 graus, passou até 7000. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego confiavam no Senhor. Então disse ao rei, o negócio, disse, olha, está aquecido 7 vezes, vós não vai adorar a minha estátua? Eles disseram, não temos isso contigo, ó rei. O nosso Deus, a quem servamos, veja bem, nos livrará da fornalha de fogo ardente. Essa palavra foi dada, foi proclamada, foi declarada, foi como um arauto para que todos ouvissem da boca de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nosso Deus, a quem servimos, ó rei, nos livrará da fornalha de fogo ardente. Nós temos que declarar, não vamos fazer um clamor. Você vai declarar se você pode, se você estiver no trabalho, ouvindo, quem sabe, participando, não tem problema, deixa lá, faz no pensamento. Mas se você está num carro, faz no pensamento. Mas se você estiver num lugar que você possa abrir a tua boca quando eu orar, e orar junto comigo, clamando, declarando para que Satanás caia por terra. Agora tem uma coisa que nós aprendemos na palavra de Deus. Irmão, Jesus diz para nós orarmos sem cessar. Mas Jesus diz algo que serve para todos nós em geral e para mim mesmo que estou pregando. Vigiai. A vigilância, ela faz com que Satanás não volte a agir. Em pior estado do que o primeiro. Então, vigiar é necessário. Não é só abrir a boca e orar. Nós temos que vigiar. Sadraque, Mesaque e Abednego tinha vigilância. E tendo a vigilância, ainda que Satanás tentou, Deus cumpriu a palavra na boca deles, que disse, nós não temos nada contigo, meu rei, nós não adoraremos os teus deuses, nós adoramos ao nosso Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Olha que coisa linda. E o que me maravilha é que Deus abriu a visão daquele homem bárbaro, daquele homem odioso, daquele homem piedoso. Porque Deus falou pela boca de uma mula para Balaão, Deus é Deus, mas mostrou para ele que ele não teria poder se não fosse obediente a Deus. Porque ele achava que era um homem dominador, impiedoso, sem nenhuma compaixão. Mas agora ele olha dentro da fornalha. Quem ele vê? Ele não vê só o fogo. Ele não vê só Sadraque, Mesaque e Abednego, porque isso é o material. Porque aquilo que é espiritual, nós entendemos como espelho, como sombras para dias futuros, mas é real, existe o real de Deus. O que Deus está trazendo a nós é o seu reino, nós temos que atentar para isso. É o reino de Deus. Quando João Batista pregou e Jesus começou a pregar logo em seguida, foi arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus a vós. Então Deus abre a visão daquele homem, isso é uma maravilha. E ele se espanta, porque ele não obedeceria a ninguém, somente ele entender que os deuses dele não eram nada, que ele não era nenhum poderoso como ele estava fazendo na terra, dominando tudo. Satanás tentou dominar tudo, mas ele não é dominador das nossas vidas, porque Cristo já venceu. Então ele olha e diz, não, quantos lançou? Ele diz, é 3, não, é 4, eu vejo 4, é 3, não, mas eu vejo 4. Por quê? Porque o quarto parece filho dos deuses. Quem era o quarto? O
quarto homem tem que estar na nossa vida. Sadraque e Mesaque saíram daquela causa, daquela situação vencedor. E assim somos nós. E esse homem se converte e baixa um decreto, terá casa imundo quem não reconheceu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que ele é Deus. E depois ele chama ele de sempre eterno, eterno. Eu creio que Deus deixou essas palavras de Nabucodonosor para saber para todos os reis e autoridades e homens e nações reconheçam essa escritura sagrada, que Deus é fiel para converter o coração daqueles que estão com o coração de pedra e botar o de carne. Né? Aquela hora tem acontecido isso, Deus conseguiu, vendo o quebrantamento de um homem bárbaro que não tinha piedade, compaixão, e de repente Nabucodonosor olhou e disse, me tira aqueles homens lá de dentro. E disse, olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, o teu Deus te livrou, e eu reconheço isso, eu vi a chama queimou os meus homens, mas não queimou a voz, não teve poder sobre vós. E aí ele baixa um decreto, e Sadraque, Mesaque e Abednego ainda foi levantado no seu reinado como autoridades de prefeitos, olha, sobre província, olha que coisa linda, irmão. Deus é um Deus que muda a história. Oh, glória, aleluia! Grande é a presença do Senhor. Nós vamos orar, nós vamos clamar a Ele, fazer um clamor. Né? O clamor é declarar, Sadraque, Mesaque e Abednego declarou, olha, ó rei, nós não temos nada disso a ver contigo. Olha, Satanás, nós não vamos adorar outros deuses. Né? Ainda que eu perdi, ainda que houve perda, Deus é fiel para nos dar no mínimo em dobro. Né? No mínimo, Deus traz em dobro. Então é momento de nós clamarmos, é momento de ter fé, é um momento de crer como Sadraque e Mesaque. Nós não temos negócio contigo, ó rei. Não, nós temos negócio com meu Deus. Com nós nele, ele nos livrará. Ele disse, então, pois é. Então vamos lá, já que você diz, e jogou, e ele sai com ele convertido. Quer dizendo, Sadraque, Mesaque, Abednego, não há outro Deus que possa ser como seu Deus. Amém, irmão? Eu quero fechar aqui e dizer que o quarto homem, ele passeia com a gente no meio da luta, no meio da fornalha, ainda que a gente fica, ainda que há lutas, opressão, tristeza, né? Satanás sabe o lugar que ele pode tocar, o sentimento, né? E a gente sabe disso, ele sabe que ele toca nas finanças, toca em muitas coisas, quando há permissão de Deus, mas ele não pode tocar quando Deus não permite. Ele não tocou em Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa é a mensagem do pão diário de hoje para a oração do clamor. A mensagem é confiar no Senhor sempre. Né? Deus é bom o tempo todo. Eu imagino que além do Nabucodonosor, ele fez aquela província e aquele povo todo se converter e adorar o Senhor. Ele diz, olha, vamos adorar ao Deus verdadeiro. Né? Então, quando eu vi que eu adorava um Deus estático, parado, irmãos, quando eu não conseguia aceitar Jesus, quando o pastor clamou, declarou contra Satanás, quem olhasse aquilo iria achar meio agressivo, mas ele estava falando com o diabo. E ele pegou e falou, olha, Satanás, eu me lembro as palavras, tu não tem poder de prender nenhuma vida e nenhuma alma. Ele pode ter sido teu cavalo, agora será um vaso nas mãos do... Quando ele clamou, eu bati o joelho no chão, porque se abriu uma luz, foi como se um zíper passasse de baixo a alto, se abriu assim, foi abrindo a atmosfera para mim, e eu vi, contemplei algo, entrou no meu coração e na minha visão, e eu chorei muito de joelhos,
E ele falou, você, Luiz, aceita Jesus como seu Salvador? E ali eu aceitei, ali eu declarei, eu falei, eu aceito. Eu pensei que tinha, pastor. Ele disse, você estava preso. E se nós, o que eu entendi que a primeira vez que os irmãos que vieram para a igreja, não é que eles não têm autoridade, eles falaram, Luiz, você quer aceitar Jesus? Eu falei, eu já tenho. Eu me lembro, porque a gente sabe, sente o que está acontecendo, mas estava preso na alma, no espírito. É isso que Satanás faz. Ele queria prender Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles confiaram e eles declararam, nós não temos nada contigo, não adoraremos nenhum Deus, somente ao nosso, e Ele nos livrará. Então, e eles não tiveram, naquele momento, essa autoridade. E eles voltaram, e não tiveram, falaram do mesmo jeito, mas o pastor, sabendo disso, e ele levantou o dedo, e riste assim ao meu rosto, e ele falou assim, você aceita Jesus como único salvador da sua vida? Eu falei, aceitar para quê, pastor? Se eu já tenho, né? Eu sirvo a Jesus. Ele falou, não, você não tem. E aí ele falou com o diabo. Então tem hora, nós temos que declarar. É isso que Deus quer finalizar aqui para que nós entendamos. Né? Quando é batalha espiritual, era uma guerra sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. O diabo já havia decretado a sentença para ele. Diz, agora eu peguei. Veja que é um laço que o diabo faz, e ele, por homens súditos do rei, e baixa o decreto. Depois que abaixou, diz, olha, o rei, tu não baixou o decreto, a lei dos medos dos persas não pode voltar atrás. Então, esses homens aqui não adoram a tua estátua. Tanto que tu, se não adorar a tua estátua, teria que serem mortos. Então, era um laço do diabo. Né? E às vezes nós temos que declarar. Sadraque, Mesaque e Abednego declarou, profetizou. A palavra de Deus é a maior profecia. É declarada, ela é profética. Então nós temos que declarar. Levantar as mãos, nós vamos orar agora, pela tua causa. Se você pode, se você estiver no trabalho, não dá, não tem problema. Declarar, né? Profetizar, declarar agora, né? A paz do Senhor. Alberto, nosso irmão, servo do Deus Altíssimo, e Priscila, né? Em nome de Jesus, servo da missão do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês aí participando, em nome de Jesus. Irmãos, vamos declarar, vamos fazer a oração. A tua causa, entrega ela para Jesus. Lança a tua causa para Jesus. Né? Mostra para Ele onde é a tua dor. Eu tenho mostrado a minha. Né? Eu fui chamado para a igreja. Assim como eu servi um dia o adversário, eu sinto dor a servir Jesus. É uma causa que eu não quero, que eu evito, não que eu não quero, perdão, Senhor. Mas assim, que eu evito. Mas essa dor não consegue. Paulo tinha dores no seu corpo, era o seu ministério de luta, de sofrimento. A gente pensa, todo mundo pensa mil coisas, não, era uma dorzinha, não. Ele está falando de sofrimento ministerial. Paulo tinha, e ele pediu a Jesus para tirar o espinho, mas ele disse, a minha graça te basta. Eu tenho dor do ministério, da igreja, para servir o Senhor. É assim, eu sinto, né, as coisas precisam, é o amor de Deus. Né? Eu digo, Senhor, eu não quero sentir isso, né? Por alma nenhuma, a alma é dele. Eu não salvo ninguém, que salva é Jesus. E eu tenho essa consciência total. Mas creio que assim como eu servi o adversário e me dediquei, o Senhor faz eu ter esse dom, né, ministerial, que é difícil, não é fácil. Mas oremos ao Senhor, declararemos juntos para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Agora clamamos a Ti, Senhor. Sei que Tu inclina pela Tua misericórdia os Teus ouvidos e ouves.
Inclina os teus ouvidos e vê, Senhor, a oração e o pedido que fazemos nesta hora. No nome do Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, de Jeová, o Santo de Israel, aquele que cuida do seu povo, aquele que entra, Senhor, que não fica do lado de fora da luta, da peleja, da guerra, mas entra na fornalha junto com o teu povo. Senhor, e que, Senhor, muda, Senhor, leis e decretos, que muda, Senhor, coração de rei, de autoridade, Senhor, aquele patrão, para dar um melhor emprego, melhor posição, melhor salário, Senhor, que entra nos concursos, Senhor, dos teus filhos, tudo tu dá, vem das tuas mãos, Senhor, vem profissões, tu tem dado das tuas mãos aos teus filhos que te servem, Senhor, e somos gratos a Ti em tudo que Tu tem feito. Senhor, te louvamos porque Tu, Senhor, Tu abre portas aonde ninguém pode abrir. Senhor, Tu, Senhor, tens a chave da morte do inferno em Tuas mãos. E Tu tens a chave da porta que Tu abre e que ninguém fecha. E a porta que Tu fecha, também ninguém abre. Senhor, eu declaro agora Satanás nessa enfermidade. Eu declaro agora, tu não vai mais perturbar o sono, trazer insônias, tu não vai trazer perturbação, vulto, vício, espírito do vício. Vai saindo agora. Espírito da prostituição, espírito do engano, espírito da desobediência, da falta de temor, sai no nome de Jesus. Jesus Cristo pagou caro por essas vidas, pagou caro por todos nós. Nós declaramos, nenhuma chama, nenhum mal arderá sobre nenhum dos filhos do Senhor. Porque, Senhor, declaramos contra ti, Satanás, tu não tem poder, em nome de Jesus. Nós declaramos pelo sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus há poder, o nome de Jesus é sobre todos nós. Então, Senhor, tudo aquilo que estiver amarrado, seja qual área, for sentimental, emocional, profissional, financeira, Senhor, abre as portas, Senhor. Seja para os estudos da faculdade, os estudos dos teus filhos, Senhor, a necessidade muitas vezes de pagar, a necessidade muitas vezes de cumprir com as obrigações de suas contas, os sonhos sendo realizados. Senhor, Satanás não tem poder, Senhor, pelo teu nome santo, Jesus. Que tu já o venceste para que ele caia por terra. Não há sentença, não há mal, nenhuma chama pode arder sobre o teu povo. Não há palavra de maldição, nada, porque aonde tu, Senhor, tu estás, tu és poder para, Senhor, neutralizar toda a fúria, toda a guerra. Tu envias, Senhor, o teu arcanjo para guerrear. Em nome de Jesus, Senhor, para que teu povo conquiste, para que o teu povo tenha vitória, para que tua igreja seja fortalecida, seja renovada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você crê nessa vitória, na sua saúde, e todos, todos, em nome de Jesus, a nossa irmã Adriana Flávia foi ao médico. Então Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje à noite, 20 horas, temos Adelino de Souza Lima, estará no Face. Esteja lá, em nome de Jesus. Missionária Luísa, Deus te abençoe. Irmão Zé Carlos Frutuoso, todos que entraram aí, todos que participaram, Diaconisa Valquírio, todos que representam aos estados, Ceará, Nordeste, Rio de Janeiro, todos os nossos irmãos também correndo com as coisas, Então, Deus abençoe vocês. Depois eu envio a mensagem. Se você puder, seja um missionário, envia para os seus amigos. Enviar pedindo, mandando uma frase, envie para os seus amigos. Isso vai de amigos a amigos. Se chegar vai chegando a um e quando vê, chegou em algum lugar, a qual vai aceitar Jesus. Se você ouviu essa mensagem, que só o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, só o Deus de Abraão, o nosso Deus, Jesus Cristo, pode te ajudar. Aceite Ele como suficiente Salvador da sua vida, perdão dos seus pecados, e fala com Ele para escrever o nome no livro da vida.
e Ele te aceitará, porque Jesus Cristo deu a vida para que nós sejamos salvos na nova vida. Deus abençoe a sua vida, fique na paz, e amanhã às 20 horas estaremos na igreja Rua Murilo Furtado, 849, e com as mulheres de Deus, mulheres na rocha, olha que coisa linda. E vai ter um outro trabalho aí das mulheres na rocha, ao sábado, que o trabalho entra pelo dia, parte da manhã e à noite, é coisa maravilhosa. Deus tem usado elas para a glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amanhã estarei aqui às 10 horas para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo.